Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. Estamos aqui com duas presenças mais do que ilustres na cadeia avícola, quando a gente fala, então, de avicultura de corte, de postura, duas lideranças muito importantes. Ricardo Santin, que é presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, e José Eduardo dos Santos, que é presidente da ASGAV, Associação Gaúcha de Avicultura. Sejam muito bem-vindos aqui conosco hoje. Obrigado, Letícia. Prazer estar contigo e acompanhado aqui do Eduardo, que veio visitar a BPA. Da mesma forma, obrigado, Letícia, e estamos aí mais uma vez, né, prestigiando e contribuindo aí com Notícias Agrícolas. E também, né, agradecer aqui a recepção, aqui, a hospitalidade do nosso presidente Santin. Para posicionar você que está nos acompanhando, o Eduardo ele está visitando a BPA hoje. Houve um evento em que foi apresentada e foi feito o convite, né, à BPA, e também foi apresentada a programação do Combrasul Ovos. O Combrasul Ovos é a Conferência Nacional da Indústria e Produção de Ovos, é a 4ª edição desse evento, que vai ocorrer entre 18 a 20 de junho. E, Eduardo, foi falado bastante a respeito dos aspectos técnicos que vão ser debatidos, né, nessa conferência, e que eu acho que casa muito bem com esse momento que a gente está vivendo agora. Se você puder trazer um pouquinho disso, dessa programação um pouco mais técnica, já que a gente está vivendo uma situação aí de casos de influenza aviária que estão surgindo nesse momento? Sim, Letícia, a conferência ela vai ser bastante abrangente, né? Ela vai trabalhar temas, nós temos vários temas estratégicos e vitais para o setor. Claro que a influenza hoje é prioridade, né, nos debates, no fortalecimento da defesa sanitária, então vai ter sim, vão ter sessões, né, voltadas à defesa sanitária, sanidade, né, a biosseguridade como um todo, né? E o evento, então, ele vai abordar esse tema, assim, com muita propriedade, inclusive com autoridades aí do Ministério da Agricultura, né, participando, debatendo e trazendo aí informações bem atuais do que vem acontecendo no mundo. Ao mesmo tempo, com representantes da BPA, de outras instituições, né, secretarias de Estado, de defesa sanitária, né, e especialistas aí na área, né, de defesa sanitária, inclusive a nível internacional, aí que nós vamos estar como presidente da United Egg Producers, né, que vai estar falando aí, né, de como eles estão enfrentando a influenza aviária lá nos Estados Unidos. Então, vai ser um evento bastante abrangente, mas tratando também de muitos outros temas estratégicos, e nós viemos da BPA justamente para 30 dias do evento trazer aqui o convite oficial ao presidente Santin, a toda a equipe da BPA, né, e também estarmos perto aqui dos nossos parceiros de mídia que estão aqui conosco, né, aqui no estado de São Paulo, que fazem um trabalho também multiplicando a informação de eventos como esse para todo o Brasil. E, Santin, qual que é a importância de um evento desse que ele traz para junto, né, dessas palestras, dessa difusão de informação, como o Eduardo falou, traz a cadeia produtiva, traz a indústria, traz a imprensa, qual que é a importância de congregar, né, e lideranças também no setor, qual que é a importância de congregar todas essas áreas, então, para receber toda essa carga de informação e para fomentar uma discussão? Oi, Letícia, isso é muito importante. O Combrasul, que vai acontecer em Gramado já pela 4ª edição, se tornou um evento tradicional, onde reúne todo o país. É muito importante que a gente lembre também que prevenção, todo mundo já sabe, porque trouxemos o Brasil livre de influenza aviária até hoje e continuamos em status livre de influenza aviária até aqui. Mas eventos como esse, com todos os protocolos de biosseguridade, o Eduardo está aqui, vão tomar todos os cuidados, as pessoas que vão lá e que vão ser palestrantes que vêm do exterior têm que assinar um protocolo daquele, então, com um vazio sanitário de contato com aves. As pessoas vão ter todos os cuidados, mas a importância é que você vá lá trocar experiências. Ouvir primeiro o doutor Eduardo, que está falando na Organização Mundial de Saúde Animal, nesse instante, na OIE, lá em Paris, e que vai estar daqui um mês lá com os produtores, dizendo o que ele viu e o que conversou com o mundo em Paris. Também com a experiência que veio do nosso presidente do Egg Commission dos Estados Unidos, The Producers, que ele vai contar como eles estão vivendo, já que aquele país convive há mais de 3 anos com essa doença, ou mesmo com a Europa, ou mesmo com a Ásia. O Brasil espera que isso fique longe dos nossos plantéis, nós não vamos ter que conviver, mas se tiver, nós estamos preparados. O Brasil está dizendo para o mundo que está preparado para isso. Agora, eventos como esse mostram que o setor precisa estar unido. A importância é a união do setor,
fazendo ações concatenadas de proteção, de prevenção e trocando ideias e experiências, como, por exemplo, o Nélio Randi lá da Aves do Espírito Santo, que foi o primeiro caso de ave silvestre encontrado. Ele vai trocar ideias, vai disseminar conhecimentos, ou ele ou alguém da equipe dele, se ele puder vir, exatamente para que a gente possa nos prevenir e ter, digamos assim, aprender com os fatos do passado. E pensando nesses casos de influenza aviária, né, nós vimos na semana passada, na última segunda-feira, dia 15 de maio, foi confirmado, então, os 3 primeiros casos de influenza aviária no Espírito Santo. No sábado, a gente teve a informação do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que esses casos aumentaram para 5. Tem mais um detectado no Espírito Santo e um no Rio de Janeiro, lembrando, todos em aves silvestres. Você que nos assiste, reforçando, né, não tem nenhum caso em granjas comerciais, não tem nenhum caso no setor industrial. Inclusive, aquela suspeita em caso em humano, um homem de 61 anos lá do Espírito Santo, esse homem ele já saiu do isolamento. Outras amostras de colegas dele que trabalham num parque de aves lá no Espírito Santo, essas amostras já foram dado negativo, então, o resultado para a influenza aviária. A gente segue acompanhando isso que está acontecendo. E aí eu queria saber de vocês, quais são as medidas que a gente precisa olhar com mais atenção nesse momento, quando a gente fala em biosseguridade. É claro que existe um protocolo enorme, mas para o produtor que está nos assistindo agora, o que ele deve focar, o que é o mais primordial nesse momento? Bom, primeiro a gente tem que dizer o seguinte, de fato já são os 33, foram todos negativos, inclusive aquele pessoa de 61 anos que dizia que estava com sintomas, não tem nenhum sintoma a mais e o seu resultado foi negativo já. Ele está negativado, não tem influenza aviária em humanos no Brasil, até porque essa é uma doença das aves. Para o nosso produtor saber, ela é uma doença que ataca as aves, que não se transmite para o produtor e para o consumidor, não se transmite pelo consumo da carne e dos ovos, é uma coisa pacífica no mundo inteiro. Estados Unidos, Europa, repito, convivem com essa doença, produziram mais de 30 milhões de toneladas e consumiram essas carnes lá sem nenhum problema de saúde, isso é uma coisa boa. Agora, o produtor que está nos ouvindo é reforçar os seus cuidados. Aqui o Eduardo tem um programa do Ovos RS, que tem um protocolo, está fazendo isso, mas primeiro as coisas mais simples, higienização normal, reforçada, usar calçados exclusivos para entrar dentro do aviário e sair do aviário, roupas exclusivas para entrar no aviário, tomar os banhos e cuidar da higienização na hora de entrar, reforçar o telamento, verificar as cunheiras, verificar essas telas de proteção, então, as telas de contenção para que animais domésticos não venham ter contato com as aves, enclausurar águas e assim por diante. O Eduardo vai aqui complementar outras medidas que eles estão fazendo, inclusive indo falar com os produtores. Para você, produtor, também é importante. Se as aves estiverem doentes, chama o serviço veterinário oficial. Esse é o caminho para que a gente possa ter tranquilidade e manter essa doença longe dos nossos plantéis industriais. Ótimo. Só reforçando, então, além de todas essas colocações que o presidente Santin fez, todas de extrema importância, né, a comunicação ela é vital nessa área, nessa fase que nós estamos também. Né? Por quê? Porque não é uma doença exclusiva, né, Ricardo, de determinada região, determinado tipo de ave, né, e ela pode ser, né, se expandir. Então, é por isso que a gente tem feito trabalhos de educação sanitária, a gente tem mobilizado entidades de outros setores que estão sendo parceiras e solidárias, né? Temos lá a Federação da Agricultura, Farsul, FETAG, do agricultor familiar, né? A Federação dos Municípios, todo esse pessoal está consciente, está envolvido e está solidário. Então, é de extrema importância, além dos cuidados que o produtor e o Brasil já sabe, né, cara? Nós já vimos assistindo, de certa forma, o que vem acontecendo no mundo e aprendendo, né? E aí, então, nós precisamos reforçar também com aquelas pessoas que também, né, têm lá sua ave de subsistência, têm sua produção caseira, né, justamente com essa comunicação toda que está sendo feita. Letícia, só para complementar, conversei a semana passada com o ministro Carlos Fávaro e com o ministro Paulo Teixeira, ministro do MDA e o ministro da Agricultura, exatamente pedindo reforço de comunicação, como o Eduardo bem falou, capacitação e, acima de tudo, prevenção. É mais importante que o mundo saiba também, que as pessoas saibam que o mundo já convive com essa doença. Nós vamos ficar e mantê-la livre, como sempre mantivemos. Mas há estratégias de regionalização, há estratégias de compartimentação, de zoneamento,
de segurar o foco, erradicar e depois voltar a produzir sem essa doença. Isso que é importante. Está fora da produção e assim vamos esperar mantê-las como mantivemos até agora, com o trabalho do nosso produtor. Aliás, quero fazer aqui, meu nome, Eduardo, um agradecimento especial ao nosso produtor, que sempre cuidou, sempre teve cuidados com a sua produção, porque sabe que muito do que ele faz vai alimentar o mundo, tanto do ovo como do frango, e que tem pessoas no mundo afora que precisam do Brasil para ter acesso a proteínas baratas. E nós não vamos abrir mão dessa responsabilidade, não. Nós estamos trabalhando, a BPA, está aqui o Eduardo, que é da Organização Avícola do Rio Grande do Sul, a nossa ASGAV, mas todas as outras entidades, como está o Nélio lá na Aves, como estão todos os outros presidentes de entidades estaduais, disseminando o quê? A teoria do reforço da prevenção. Com a prevenção, chegamos até aqui livres e vamos continuar com esse status livre de influenza aviária que a gente sempre foi. Reforçando a quem nos assiste, o status do Brasil continua livre de influenza aviária, mesmo a gente tendo esses casos em aves silvestres, justamente porque não atingiu plantéis comerciais. Aí, Santin, eu queria te fazer uma pergunta, e Eduardo também, que está junto na cadeia produtiva e acompanhando de ponta a ponta. Nós temos esse protocolo, né, temos essa questão que já foi estabelecida pela Organização Mundial para a Saúde Animal, a ONSA, de que, então, o status só mudaria em relação a livre ou não de influenza aviária se atingisse a área comercial, a área industrial. Existe algum tipo de acordo diferenciado com países que compram os nossos produtos avícolas? Alguma coisa no sentido de ter que aplicar a questão do zoneamento, de compartimentalizar essas áreas, então, que foram detectadas a doença? Existem particularidades nos acordos comerciais que precisam ser debatidas? Sim. Aliás, esse trabalho a BPA já vem fazendo há mais de 3 anos com a colaboração do governo brasileiro. Nós vemos desde 2020 pedindo a troca do certificado sanitário internacional e dos, digamos, 150 principais mercados que nós exportamos, já 135 já estão trocados, onde no certificado sanitário, em vez de dizer país livre, você diz ali país, região, zona ou compartimento livre. Ou seja, o que possibilita você manter a exportação, como está acontecendo com os Estados Unidos e com a Europa, que tem influenza em 42 estados nos Estados Unidos, 47, aliás, e que está exportando para o Japão, para a China, para o mundo. O que importa é que a gente vá fazendo isso. Os países, alguns que ainda não aceitaram essa troca, é porque, por questão própria deles, como o caso do Japão e do México, dizer o seguinte: eu não vou mexer agora porque você é um país livre. Eu não preciso alterar um certificado se você é país livre. Então, não tem sentido dizer que o Rio Grande do Sul é livre, ou o Paraná, ou Santa Catarina, se o país inteiro é livre. E o país nosso, o Brasil, continua livre. Mas a gente está trabalhando junto com o governo brasileiro, através do Ministério da Agricultura e do Ministério das Relações Exteriores, as adidâncias lá, tem tido conversas e a maioria dos sinais são de que não há nenhum problema quanto a aceitar essas regionalizações. O Brasil tem a preparação. Conversei com o secretário Carlos Goulart, com o secretário Perosa, o doutor Eduardo e a doutora Ana, que são os diretores dos departamentos. O Brasil está preparado. Nós estamos preparados para, se um dia entrar em alguma produção industrial, também fazer as chamadas segregações, para que você possa separar. Como é hoje o Brasil tem estado livre de febre aftosa sem vacinação, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, tem peste suína clássica livres, vários estados e várias zonas, somos livres de doença de Newcastle e assim por diante. O país tem todo o arcabouço necessário para fazer as comprovações e não prejudicar nem o comércio nacional e tampouco o internacional. E, José Eduardo, pensando nesse sentido, né, essa importância de mudar junto aos parceiros comerciais essa questão da regionalização, do zoneamento, compartimentalização. Quando a gente pensa no Rio Grande do Sul, por exemplo, que é um polo muito importante de produção avícola, seja de postura ou seja de aves de corte, como que isso acaba pesando, inclusive, na questão social, quando a gente olha para a questão dos empregos, por exemplo, quando a gente olha para não só os empregos nas agroindústrias, mas nas granjas, né? Então, se a gente não colocar isso de uma maneira generalizada, né, como fechar todo ali um estado, por exemplo, produtor, mas fazer esse zoneamento, fazer isso tudo em partes, como que isso acabaria impactando, inclusive, na questão social, né? Empregos, renda, indústria, isso tudo sem parar.
Bom, eu acho que primeiro a gente tem que avaliar, né, que não só o avicultor, mas como vários elos da economia que estão ramificados com a avicultura, né, que dependem, né, tem a responsabilidade de trabalhar, né, pelo fortalecimento da defesa sanitária, né, e da prevenção. Né. Claro que fechar um estado nos traria muitas dificuldades, né, até porque nós temos mais de 260 municípios lá que tem como base econômica a avicultura, né, que dá toda a sustentação para famílias, para colaboradores, né, e para vários negócios, como comércio, varejo e tudo mais, né. Então, assim, a gente pensa justamente, como o presidente Santin comentou ali, de buscar os mecanismos, né, que estão, né, disponíveis aí em todo o arcabouço que se tem, né, para evitar que haja, né, dificuldades aí com um embargo geral. Nós já tivemos uma experiência no passado com o Newcastle, né, não fechou o Estado, mas nós tivemos situações pontuais. Determinado país, né, determinou que num raio de tantos quilômetros, né, estava embargado, outros também. Então, acho que é nessa linha que a gente vai continuar, justamente para evitar, né, essas dificuldades aí que podem ser, né, muito prejudiciais para a economia como um todo. E se permite, Letícia, complementar, Eduardo, exatamente isso. O governo, conversei com o secretário Goulart e com o Departamento de Saúde Animal, não está trabalhando com o Estado ou coisa definida. Assim. Primeiro, é o conceito global que existe lá no Código dos Animais Terrestres e Aquáticos da antiga OIE, atual Organização Mundial de Saúde Animal, a OMSA, de que você tendo um foco, você precisa fechar o foco, fazer um circuito, um raio de 3 quilômetros de contenção, então você erradica no foco, contém fora disso, fazendo todos os testes e controles, nada entra, nada sai sem a presença do fiscal, e mais um outro raio de 7 quilômetros, totalizando 10 quilômetros de vigilância, onde vai testar e acompanhar os sinais das aves que estão ali. Esse é o que determina o mundo. Aliás, o mundo pratica isso. Fecha o foco de 10 quilômetros num raio, e aí depois você vai continuar no restante, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Vamos colocar, chegou no Rio Grande do Sul, na região da fronteira, próximo do Uruguai. Lá tem uma zona, a zona da fronteira, ou aquela região, 10 quilômetros, mas eu tenho na região da Serra, livre, pode continuar a exportar, vender para dentro do país, porque esses são os protocolos globais, os protocolos internacionais que assim estão trabalhando. O governo trabalha, de acordo, claro, com o que os países forem pedindo, mas tem os arcabouços necessários para fazer zona, região e assim por diante. Uma das medidas que a gente tem visto ser tomadas, inclusive em países aqui da América do Sul, que a gente viu essa doença progredindo bastante aqui nos nossos países vizinhos, inclusive 6 deles fronteiriços ao Brasil, e no final das contas, a doença ela não entrou por nenhuma fronteira, ela entrou pelo outro lado, né, pela rota ali migratória de volta das aves para o hemisfério norte. E aí eu queria saber de vocês, né, alguns países aqui da América do Sul adotaram a vacinação, e aqui no Brasil, qual que é o protocolo, qual que é o entendimento? Porque com algumas pessoas do setor avícola com as quais eu conversei, algumas falam, quem exporta ovos é a favor da vacinação, quem exporta carne de frango não é a favor da vacinação. Qual que é o entendimento e qual que é o protocolo, né? Acima do entendimento, a gente tem ali as regras que regem isso. O que acontece no Brasil em relação à vacinação contra a influenza aviária? Bem, importante a gente dizer que o que rege a situação é o Plano Nacional de Sanidade Avícola do Ministério da Agricultura, que está combinado com as secretarias da Agricultura dos estados, as superintendências estaduais, e o Plano Nacional de Sanidade Avícola fala em erradicação. A política da vacinação é uma política complementar. Eu, inclusive, apoiei os estudos no Conselho Mundial da Agricultura. O Eduardo apoiou lá, ele é o embaixador no Conselho Mundial de Ovos, na International Egg Commission, para que se façam estudos, as duas entidades juntas. E essa semana, agora, nesse instante, estão discutindo isso lá na Organização Mundial de Saúde, como a vacinação pode ser um instrumento, mas desde que venha junto com a aceitação de que você vacina, o país continua livre, eu vacino numa região, posso liberar em outra e assim por diante. Esse é o problema. Não dá para a gente achar que ovo ou frango, carne de frango são diferentes. É tudo a mesma avicultura. A avicultura é uma só, brasileira, única, uma defesa única das pessoas que trabalham na avicultura, dos animais e dos tipos que estão ali. Não importa se é frango, se é ovo, se é peru, se é pato, se é só o animal, o bem-estar tem que ser do animal, das pessoas e proteger tudo.
Então não adianta, daqui a pouco eu vou dizer, bom, a vacina resolve, não há bala de prata. Se tiver, é importante que a gente faça qualquer decisão com base em ciência, e o governo brasileiro está agora, junto com os demais governos de todo o mundo, discutindo essas estratégias para que o futuro. Então, nós não vamos causar cisânia, nós vamos fazer o seguinte, a BPA, que representa tanto a carne de frango como o ovo, o de coisa, nós vamos seguir o que o Ministério da Agricultura colocar, para que a gente, como país, consiga continuar sendo protagonista do mundo. 35% da carne comercializada no mundo vem do Brasil. E o ovo, nós somos já o 7º exportador, indo para o 6º maior exportador mundial. Então, nós dependemos de estar em contato com o mundo, de acordo, e protegendo os nossos plantéis. Né, Eduardo? É isso que você tem trabalhado lá também, né? Justamente, Letícia, a gente vem trabalhando nessa linha aí, né, justamente para evitar, né, tomar decisões porque país A, B ou C tomou. Não, a gente vai estar embasado em questões técnicas, questões científicas, né, e também o que vai dar continuidade, né, nesse protagonismo todo aí que a nossa avicultura tem, seja ovos, frango, material genético, tudo a gente vai avaliar tudo com muito cuidado, mas seguindo aí algo que realmente nos dê sustentação para continuar produzindo no dia a dia. E para complementar, Letícia, é uma coisa muito importante a gente falar para o nosso produtor. Nós chegamos até aqui com união dos setores, de aves de postura, de aves de mesa e assim por diante. Essa conquista de crescimento, que distribui mais de 10 bilhões de dólares por ano para a cadeia, nos últimos 22 anos, a avicultura, e aqui inclui a suinocultura, avicultura e suinocultura, trouxe para o Brasil 169 bilhões de dólares. São mais de R$500 bilhão que foram distribuídos nessa cadeia. Se a gente cresceu e ajudou, inclusive, a crescer o consumo das proteínas, foi porque um setor ajudou o outro. Então, não dá agora para dizer, não, eu quero cuidar só da minha ave e do outro que não tem importância. O Brasil, inclusive, não pode dizer, eu vou tomar qualquer atitude e ficar sem exportar. Por isso, nós estamos muito centrados, como entidade representativa, em comunicação direta com as entidades estaduais, exatamente para dizer, esse é um momento de cautela, é o momento da gente fazer as coisas que sempre fez até aqui, que é a proteção e a biosseguridade e a biossegurança, e seguir. Se o Ministério da Agricultura, que é o órgão que cuida disso, vai olhar, está lá discutindo tecnicamente, nós vamos apoiar as evoluções, mas nada soldadamente e nenhum contra o outro. Tá protegendo a avicultura nacional, como sempre fizemos até aqui. E pensando nesse protagonismo, Santinho, que você comentou, né? 35% da carne de frango que é exportada mundialmente, ela sai do Brasil. Essas questões, né, desses acordos, né, de zoneamento, compartimentalização, e até mesmo esse pensamento, esse debate em relação à adoção ou não da vacina dentro desse programa, né, da erradicação como um guarda-chuva maior. Essa questão do protagonismo brasileiro, ela influencia também, porque se países pensarem, não vou comprar do Brasil porque tem influenza aviária lá, vai comprar de quem? Pode produzir localmente, é um ponto que a gente não pode ter a soberba disso, de o cara de ser protagonista, mas você tem razão, é difícil de encontrar. Isso ajuda o Brasil, inclusive, o respeito à produção brasileira, e tem que aqui parabenizar o ministro Carlos Fávaro, o secretário Goulart, Perosa e todas as equipes que foram absolutamente transparentes, mostrando para o mundo que nós não vamos esconder nada, estamos trabalhando e cuidando da produção. Agora, é lógico, isso vai acontecer. Se um dia acontecer aqui no Brasil, o cara vai dizer, como é que é? Vou parar, não vou parar? Não, não vai parar, porque não parou dos Estados Unidos, não parou da Europa, da mesma forma o Brasil. Até agora foram 2 países só que pediram algumas explicações e ficaram tranquilos. Vamos seguir nessa linha. Eu acho que a gente está unido, como sempre. O setor está aqui, está ao redor da BPA e as entidades estaduais que têm um papel preponderante, porque a BPA não opera nada. Quem opera é a entidade estadual que está lá junto com o produtor. A gente manter isso longe da produção e continuar o Brasil com esse papel de protagonista. Certo, eu queria agradecer a presença de vocês dois, Ricardo Santin e Eduardo Santos, então, 2 lideranças de suma importância para trazer informações aqui para a gente sobre esse peso da biosseguridade, sobretudo agora em que a gente tem detectado aqui no Brasil casos de influenza aviária em aves silvestres,
somente, o que não altera o status sanitário aqui do Brasil, e vocês são sempre muito bem-vindos para trazer, portanto, toda essa visão, seja ela macro ou seja ela regionalizada, como é o caso do Eduardo aqui, falando um pouquinho do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Eu agradeço e reforço o convite, então, para todos os agricultores estarem conosco de 18 a 20 de junho, lá em Gramado, na Combrasul Office. Grande abraço. Obrigado, Letícia. Faço coro com o Eduardo pelo convite do Combrasul e também faço coro com ele para a gente fazer o seguinte: só tem um remédio para prevenção, que é aumentar a biosseguridade, duplicar, triplicar, quadruplicar os cuidados e continuar assim, que a gente vai continuar livre dessa doença. Muito obrigado, que Deus proteja todas as famílias. Tá, então estivemos com o Ricardo Santin, que é presidente da ABPA, Associação Brasileira de Proteína Animal, e também o José Eduardo dos Santos, que é presidente da ASGAV, a Associação Gaúcha de Avicultura, falando um pouquinho para a gente a respeito da influenza aviária. Lembrando que temos 5 casos confirmados aqui no Brasil, todos eles em aves silvestres. Essa doença não atingiu plantéis comerciais, nem o setor industrial aqui no país. A gente tem 4 casos registrados no Espírito Santo e 1 registrado no Rio de Janeiro. Havia suspeita de que um homem no Espírito Santo estivesse contaminado com a doença. Essa suspeita ela já foi descartada. Esse homem, inclusive, já saiu do isolamento. Outras 32 amostras, além deste homem capixaba, colegas de trabalho dele que trabalham num parque ecológico, já deram negativo para a influenza aviária também, ou seja, não temos casos de influenza aviária em seres humanos aqui no país, apenas esses 5 casos em aves silvestres. E o que o Santin trouxe para a gente a respeito disso? O Brasil ele segue, então, com esse status sanitário livre de influenza aviária. Existe uma discussão, existe um debate pontualmente com os países que importam produtos avícolas do Brasil, lembrando que só de carne de frango a gente tem mais de 150 países que importam a proteína brasileira, de pontuar individualmente, portanto, assim, casos de influenza aviária. Então, fazer o protocolo de regionalização, de zoneamento, de compartimentalização, para poder, então, seguir fazendo esse comércio, seguir tendo essa parceria comercial, mas ainda assim fazendo essa preservação, né, fazendo esse cerco na doença. Segundo o Santin, cerca de 135 países já conseguiram avançar em relação a isso. Esse processo ele vem desde 2020, essas conversas, então, individuais com os parceiros comerciais, e continua. E segundo o Santin, alguns países ainda não aceitaram fazer esse tipo de protocolo de zoneamento, justamente porque o Brasil segue com status livre de influenza aviária, ou seja, esses países não enxergam, como o Japão e México, por exemplo, não enxergam a necessidade de alteração nesse sentido. O José Eduardo dos Santos, ele faz, inclusive, uma pontuação muito importante, que é a questão da prevenção, né, de trazer ali regionalmente, então, as campanhas de prevenção junto ao setor produtivo, junto ao setor industrial, para reforçar a importância disso, né, de que a gente não chegou até esse momento sem influenza aviária à toa, né? Vamos lembrar que desde o ano passado, final do ano, países aqui da América do Sul têm registrado casos da doença, e o Brasil chegou até agora, portanto, ileso, né? Agora a gente tem esses casos muito regionalizados, né? E também muito restritos a aves silvestres, o que não altera o nosso status sanitário, nem o nosso setor produtivo. Então, é preciso, né? Eles reforçam a questão da continuidade e também das discussões sempre, né? O alinhamento entre as autoridades, entre as associações e o setor produtivo. Antes de encerrar, eu queria falar para vocês um recadinho. Encerra na quarta-feira, nesta quarta-feira agora, então, dia 24, a votação do prêmio dos mais admirados do agronegócio, da imprensa do agronegócio brasileiro. Notícias Agrícolas, ele está concorrendo nas categorias site e canal digital. Além disso, temos 2 podcasts originais do Notícias Agrícolas que estão concorrendo também, que é o Café em Prosa e também o Conversa de Cerca, perdão, e temos 6 jornalistas que estão indicados à categoria dos mais admirados do agronegócio: Alexander Horta, Carla Mendes, Guilherme Dorigatti, Jonathan Simeão, eu, Letícia Guimarães, e também a Virgínia Alves. Então, para votar, você entra lá no nosso site, noticiasagricolas.com.br, você já vai ver ali um bannerzinho com as nossas carinhas ali, que você já está acostumado a ver,
clica ali que você já vai ser direcionado para fazer a sua votação. Ou se você estiver no Instagram, também tem várias postagens no nosso Instagram, @Notícias Agrícolas, que você também acessando essas publicações já vai ser direcionado para contribuir com a sua votação e fazer com que a gente leve as nossas informações ainda mais longe, tá certo? Um abraço e fique ligado!